Olá pessoal, bem-vindos ao Coelho Report. Meu nome é Sérgio Coelho, sou analista CNPI e trader e vamos analisar aqui comigo os mercados. Então veja, eu estou aqui no gráfico da Nasdaq, eu estou comprado, otimista. Quem me acompanha aí desde que eu voltei a gravar conteúdo conseguiu pegar essa movimentação absurda aqui que aconteceu nessas últimas semanas. A festa ainda não acabou. Então veja, se a gente for analisar o fundo dessa correção aqui que aconteceu por conta das tarifas do Trump do ano passado, em abril do ano passado, viu que ele fez essa pernada de alta, depois veio fazer um reset no sentimento de mercado, saindo de euforia para atingir medo extremo. Esse pullback aqui foi um pullback de 13%, que levou o indicador CNN Fear Index a atingir a região 9 do Extreme Fear, o que para mim é muito bom, porque eu gosto de comprar quando os investidores varejo estão sentindo pânico. Se a gente for analisar o gráfico do semanal, aqui nessa região de medo, ó, suporte, topo anterior, confirmou bonitinho um engolfo de alta. E aí depois da confirmação desse engolfo de alta, o mercado, a Nasdaq, entrou em Power Trend. O movimento foi tão forte que ignorou completamente esse ponto aqui de resistência. Agora, se a gente for analisar o curto prazo, nós vamos ver aqui claramente que ele está sobrecomprado, o que sugere para nós, ó, possíveis pontos de pullback. Por quê? Porque o mercado ele não sobe reto para sempre infinito. E quando cai, também não cai para sempre infinito. Ele funciona como ciclos de mercado. Ó. Quais são os pontos de pullback, na minha opinião? Nós temos esse ponto aqui da média de 20 e temos esse ponto aqui da banda inferior de Bollinger. Se a gente for analisar o RSI e o estocástico, estão ambos em regiões de sobrecompra, o que indica para a gente que agora, nesse curtíssimo prazo, é muito provável que vejamos vir fazer um movimento de recuo para depois retomar a tendência de alta. Se ele parar na região dessa média aqui de 20, vai ser um pullback de 5, 6%. Se ele vier na região dessa banda inferior aqui de Bollinger, daria uma correção de 12%, que seria assim, o maior dos presentes. Eu não acho que o mercado venha corrigir tão forte assim, porque muitas pessoas, quando ele bate aqui essa região de medo extremo, pouquíssimos traders compram. Os traders eles gostam de comprar FOMO aqui, ó, eles compram quando tá caro, eles não compram quando tá barato. Então, o que muitas pessoas estão sentindo aqui? Fear of missing out, ou seja, eles ficam nesse desejo, né, do mercado vir agora fazer uma correção mais forte para eles poderem comprar. E quando o mercado vê esse desespero que muitas pessoas estão sentindo de vontade de querer comprar, ele não vai fazer o movimento, não faz. Então por isso que, na minha opinião, é muito provável que a gente veja corrigir só até aqui a média de 20 para depois retomar a alta. S&P 500 também estou comprado e ainda otimista. Então veja, tivemos perna de alta, o mercado saiu de euforia, corrigiu 10%, bateu o medo extremo e entrou também em Power Trend. No curtíssimo prazo, estamos também sobrecomprados, o que sugere para a gente possibilidades de pullback, que são, primeiro ponto, essa média de 20, segundo ponto, essa média aqui, essa banda inferior de Bollinger aqui, a gente tem a média de 200. É muito provável que agora ele está em Power Trend, né, venha só fazer um pullbackinho aqui, nessa região da média de 20, para depois retomar a tendência de alta, até parar lá na minha média aqui do S&P, que está na região ali dos 9.000 e 9.500 pontos. Portanto, perceba que temos ainda muita estrada pela frente aqui no S&P 500. Tanto o RSI quanto o estocástico também estão em pontos de sobrecompra. Então, assim, é inteligente, por exemplo, se eu tivesse líquido esperando, seria inteligente eu comprar o mercado sobrecomprado? Seria inteligente comprar aqui? Não. Eu tenho que esperar vir fazer um pullback aqui nesse ponto, ou nesse ponto, ou se não, aqui nessa média de 200. Acho muito pouco provável que venha nessa média de 200. Seria o melhor dos presentes, né? Dow Jones, movimento também incrível. Também comprei medo. Então, ó, parou aqui bonitinho nesse ponto aqui de topo anterior, ó. Perna de alta.
veio fazer o reset no sentimento de mercado, saindo de euforia para medo extremo, corrigiu 10% e agora está ainda fazendo essa movimentação do V. Perceba que o Dow Jones ainda não confirmou novas máximas, tanto o S&P quanto a Nasdaq já confirmaram. Então é muito provável que nós vejamos o que? O Dow Jones vir fazer um pullbackinho nesse curtíssimo prazo, nessa média aqui de 20, ou na banda inferior de Bollinger aqui, ou nessa média aqui de 200, para depois vir confirmar novas máximas. Então é muito provável que ele venha fazer um pullback aqui nesse ponto para depois voltar a subir, ou pode parar aqui nesse ponto para depois vir fazer novas máximas, ou se não, recuar até aqui essa média de 200 para depois retomar a tendência de alta e parar lá na região da minha meta no Dow Jones, que está ali na região dos 60 mil, podendo chegar até os 65 mil pontos. Na minha visão, ainda estamos em tendência de alta. Está muito esticado? Sim, está muito esticado. Os valuations estão caros? Sim, estão muito caros, mas ainda temos estrada pela frente. Perceba que não é começo de ciclo. Isso aqui é final de ciclo. E a onda 5, né, se a gente for estudar lá as ondas de Elliott, ela costuma ser assim muito forte. Porque é nessa onda que as pessoas que estavam pessimistas no começo da onda começam a dar all-in. Por quê? Porque o FOMO, que é o Fear of Missing Out, entra em ação, fazendo com que esses investidores que não são profissionais, comprem caro, né? E aí depois que eles estiverem otimistas, aí sim a gente confirma essa resistência macro e começa o real bear market, né? Que é o mercado baixista. Ibovespa, o que eu vi o que me assusta é que são profissionais, cara. Meio que surpresos com essa movimentação aqui desse pullback de 11% depois de 8 meses de alta. O mercado subiu 8 meses e o que essas pessoas elas estavam esperando quando ele bateu aqui na região dos 200 mil? Que continuasse subindo? Claro que não, cara. Tá olha aqui, extremamente sobrecomprado. Não tem como comprar aqui. Não tem. No Ibovespa, por mais que ele esteja fazendo essa movimentação aqui de 10%, eu ainda não gosto de comprar aqui não. Eu compraria pouco se ele viesse corrigir aqui nesse ponto, que daria um pullback de 18%, ou o melhor dos mundos, se ele vier corrigir aqui na média de 200, que daria uma correção aí de mais de 30%. Então, se com 10% de pullback eu estou vendo muitos profissionais lá no Twitter chorarem, né, ficarem desesperados, imagina se ele vier corrigir de novo 30%. Mas é aqui no 30% que o gringo compra. Que eu tava vendo assim, nossa, meu Deus do céu, a maldição dos 200 mil pontos. Gringo tá realizando aqui, tá saindo da bolsa. Claro que ele tá saindo da bolsa, porque ele comprou barato aqui, ó. Ele comprou quando as notícias... Eu lembro muito bem, cara. A notícia quando tava aqui na região dos 120 mil era que a bolsa era a pior bolsa do mundo. É aqui que você tem que comprar, para poder pegar essa movimentação absurda que aconteceu aqui. Dólar real. Estou comprado, extremamente otimista. Nós temos esse ponto aqui, ó, desse suporte macro, que está aqui na região dos 4,50, 4,70. Então é muito provável, né, que ele venha cair mais um pouquinho aqui nesse curto prazo para depois retomar a tendência macro do dólar, que é altista. Ó, perna de alta, volta no pullback, depois vem fazer a movimentação do V. Voltando aqui para essa região aqui dos 6,20. Perceba também que o momento ideal para a gente poder dolarizar o nosso patrimônio é agora, que o mercado está sobrevendido. Ó. Sobrevendido. E não aqui no 6,20. Quando ele estava no 6,20, tinha muitos analistas, esses influencers de finanças, falando para as pessoas dolarizarem patrimônio, que o dólar ia bater 10 reais, não sei o quê. Eu acho sim que se a gente... Se for acontecer a recessão lá norte-americana, é muito provável que vejamos sim o dólar bater 10 reais. Mas comprar 6,20 com o RSI aqui, nesse ponto, acima do 70 e o estocástico acima do 80, não é inteligente. Você tem que buscar comprá-lo quando ele está sobrevendido. Ou seja, agora, que está barato. Petróleo, também estou vendo muito sentimento negativo lá no Twitter.
as pessoas elas estão com medo com essa alta do petróleo. Assim, eu com todo respeito discordo dessa tese. Acho que estamos em processo de desinflação. Acho não, né? Só se a gente for analisar claramente o crescimento econômico que é medido através do PIB, nós vamos ver que a economia norte-americana está sim em processo de desaceleração econômica e que, portanto, nós veremos no futuro a inflação ceder. E ela cedeu, porque se a gente for analisar de uma maneira mais macro, o pico da inflação norte-americana em 2021 saiu da região ali dos 9% e agora a gente está batendo 2, 3%. Ou seja, aconteceu claramente um processo de desinflação, que foi por isso que aconteceu essa alta absurda aqui, ó, desde lá de 2022, nos mercados de risco. Ó. Isso daqui aconteceu por quê? Desinflação. Agora que o Brent está batendo aqui a região dos 110, 120, mas assim, os Estados Unidos resolveu o problema deles lá com o Oriente Médio, que a gente vai ver o petróleo ceder. Bitcoin, também estou otimista. No Bitcoin eu prefiro comprar ações do mercado à vista, então eu tenho no meu portfólio a ASST, que é a Strive, a BMNR e a MicroStrategy. Então perceba que ele veio fazer essa movimentação de alta aqui, depois fez esse pullback aqui de 50%. O indicador do Bitcoin de medo bateu região de Extreme Fear, o que é ótimo pra gente que gosta de comprar medo. E aí, na minha visão, ele tem que fazer pelo menos essa movimentação do V aqui na região dos 120, 125 mil. E aqui a gente vai analisar se ele vai vir romper e confirmar novas máximas ou não. Por quê? O Bitcoin, para mim, ele é muito atrelado à movimentação da Nasdaq. Então eu preciso ver onde é que a Nasdaq estará quando ele estiver aqui na região dos 120, 125 mil pontos. Mas pelo menos essa movimentação aqui, ó, do V, ele vem fazer. Agora os yields dos Treasury de 10 anos. Também eu tô vendo muita gente lá no Twitter com medo desses juros aqui. Mas assim, com todo respeito, eu acho que como estamos em processo de desaceleração da economia norte-americana e que, portanto, também vamos ver um processo de desinflação, não tem sentido a gente ficar com medo desses yields daqui nesses patamares. Pelo contrário, é aqui que a gente adiciona e compra TLT para poder surfar, ó, a queda desses yields aqui, certo? Então eu estou otimista aqui com o mercado de bonds e é isso daí. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a fazerem decisões de investimento de uma forma mais inteligente. Busquem cada vez mais comprar medo e vender euforia. Não olhem, né? Vocês têm que olhar para o pullback como oportunidade. E para esses dias verdes assim, ó, essa movimentação aqui absurda da Nasdaq, por exemplo, isso aqui é positivo para quem comprou aqui. Medo. Certo? Se você fizer isso, cara, você já vai estar assim, anos-luz de muitos profissionais aqui no mercado financeiro. Combinado? Muito obrigado e até mais. Valeu.